Irmão, vou fazer uma pergunta básica para você, que talvez você... Não sei se você consegue, responda aí para a pessoa, pergunta para ela assim, para que serve igreja? Tem gente que não pergunta não, né? Pergunta para a pessoa aí, para que serve igreja? Para que serve a chocolate garoto, irmão? Hã? Ninguém sabe. Fazer chocolate. Para que serve uma oficina de carro? Para que serve igreja, irmão? Complicado, né? Tem gente que acha que igreja é banco, né? Que você bota um dinheiro ali, multiplica e você vai ficar rico. Tem gente que igreja acha que é só hospital, você vem para cá e é curado. Igreja tem tudo disso, mas ela não é só isso. Tem pessoas que acham que igreja... Engraçado que estava sentado ali, o Espírito Santo ministrou isso. Tem pessoas que acham que igreja é lugar para denunciar o pecado. Mas não foi nada disso. Na igreja nós pregamos o quê? O Evangelho. O que significa a palavra Evangelho? Boas novas, boas notícias. Então não faz sentido você sair da sua casa e vir para cá e sair daqui pior do que você entrou. Sair daqui com a condenação de algo que você não consegue atingir. Porque a religião, ela vai colocando o padrão. A lei de Moisés virou fichinha perto da religião dos nossos dias. A lei de Moisés, pelo menos, ela era clara, porque ela é espiritual e ela é de Deus. Mas hoje em dia a religião é cada um fala uma coisa, ninguém entende nada, e você nunca sabe se você está agradando a Deus ou não. Mas a Bíblia diz que o Evangelho são as boas novas, as boas notícias. Quais são as boas novas? As boas novas é que nós já estávamos afundados em nossos pecados, nós já estávamos condenados, não havia mais esperança para nós já estávamos separados de Deus. Qual é a boa nova? Que Deus se encarnou, se fez homem, nasceu de uma virgem, viveu entre nós, viveu sem pecado, foi para a cruz para pagar os nossos pecados, e o pecado não teve poder de matar Jesus, ele podia ficar ali pendurado até hoje, porque o pecado, todo o pecado do passado, do presente e do futuro, todo o pecado era menor do que o poder de Jesus Cristo, e ele teve que render-se o espírito dele e dizer assim: Pai, eu entrego o meu espírito. E quando ele entrega o espírito dele, ele sabia que ele tinha que morrer. Para que ele tinha que morrer? Ele tinha que morrer porque ele tinha que ressuscitar. Por que ele tinha que ressuscitar? Porque quando ele ressuscitou, ele nos comprou e nos fez filhos de Deus. Essa é a boa notícia da igreja. Igreja só existe para isso. Igreja existe para dar as boas notícias da obra que Deus fez. E essa noite eu quero dar as boas notícias para vocês, amém? Eu creio que você vai sair daqui nessa noite alegre, com seu coração feliz, porque senão não teria sentido de você estar aqui nessa noite. Domingo passado nós pregamos sobre o louvor, a porta da graça. A porta da graça, né, o louvor abre todas as portas da graça. Enquanto nós adoramos aqui hoje, amados, queridos, portas foram abertas em nossas vidas, amém? Fala assim: eu recebo em nome de Jesus essas portas. Eu creio, sabe, que nós estamos debaixo do favor de Deus, o favor imerecido de Deus. Coloca para mim aqui o tema da mensagem dessa noite, o favor de Deus, né? Tem pessoas que querem ter uma ajuda de Deus, mas Deus não quer te dar uma ajuda, Deus quer te dar um favor. Sabe, você tem 5 metros de areia para carregar daqui para ali, você fala assim: você me ajuda a carregar isso aqui? Aí você fica carregando com o cara. Não, Deus, ele pegou essa areia e levou para você. Isso é um favor.
não é uma ajuda. Deus não quer te dar uma ajudinha para você viver uma vida melhor. Deus quer que você viva debaixo desse favor de Deus. Mas como viver debaixo desse favor, sabe? Como abrir essas portas que nos lança para mais longe? Como abrir, como entrar nessas portas do favor? Porque a religião não consegue, o nosso esforço não consegue, por mais que você ore, por mais que você jejue, por mais que você tente, você não consegue. Sabe, esse favor, ele é imerecido, é o Senhor que nos lança para longe, sabe, é o Senhor que coloca conexões de pessoas que são enviadas de Deus para andar junto com a gente, sabe, são pessoas que aparecem e que nos levam para outros níveis, que abrem outros níveis em nossas vidas. Isso é o favor de Deus, sabe, é aquilo que Deus tem especial para nossas vidas. Agora você precisa entender uma coisa, a trajetória da vida cristã, ela envolve dois grandes princípios. A vida cristã envolve dois grandes princípios. Entrar por uma porta, fala assim, entrar por uma porta, e percorrer um caminho. Fala assim comigo, caminho. Domingo passado nós vimos as portas que Deus abre através do louvor. A vida cristã consiste nesses dois caminhos. Pastor, o que é entrar por uma porta? O que significa entrar por uma porta? Significa que rapidamente, depois de uma experiência, nós nos vemos em uma posição, em um novo lugar, totalmente diferente. O que é uma porta? Você está por lá de fora na rua, quando você entra na porta da sua casa, você entrou na sala, entrou na cozinha, mudou completamente o ambiente. Quando você passa por outra porta, você vai para a sala. Na sala tem um outro ambiente. Quando você entra na porta do seu quarto, você entra na intimidade do seu quarto, você entrou em outro ambiente. Portas têm o poder de te levar por ambientes diferentes. Portas têm o poder de mudar a situação da sua vida. Talvez você entrou aqui nessa noite doente, você entra por essa porta e você sai curado. Talvez você entrou aqui nessa noite com um problema, você passa por essa porta e Deus muda completamente a sua vida, amém? Isso é o poder que existe na palavra de Deus, sabe? Num período muito curto, num período muito pequeno. Tem pessoas passando anos e anos sofrendo com os mesmos problemas, mas quando você passa por uma porta, e a vida cristã consiste em dois princípios: passar por uma porta e percorrer um caminho. Quando você passa por uma porta, num período muito pequeno, as coisas mudam. Quem já experimentou isso na sua vida? Diga amém. A empresa está falida e ela volta a crescer. O casamento está destruído e você volta a ter um casamento abençoado. Você estava mal na escola, você volta a ser abençoado. Você estava mal no serviço. E se entrar por uma porta, num período muito curto, a sua vida muda. Quantos aqui querem mudar áreas da sua vida nessa noite, num período curto, amém? Fala assim, Senhor, eu quero, eu creio. Isso faz uma diferença tremenda. Por que Deus faz isso? Deus abre portas para acelerar a sua bênção. Deus abre porta para acelerar a bênção dele sobre a sua vida. Eu disse que nessa noite você ia ouvir boas notícias. Por que Deus abre portas? Ele abre portas para acelerar. Porque levaria muito tempo para você ter um sonho, para você crescer espiritualmente, para você abrir uma célula na sua casa, para você desenvolver um ministério. Deus abre portas para acelerar algo na sua vida que estava travado. Esse é um princípio. Agora deixa eu falar. Depois que Deus abre uma porta, evidentemente, você vai ter que começar a andar por um caminho. A vida cristã consiste em dois princípios: uma porta e um caminho. Depois de toda a porta, tem um caminho. É aí que muitas pessoas se perdem. É aí que muitas pessoas não discernem. Deus abre uma porta para ela. Deus abre uma nova atmosfera. Deus acelera algo. Mas muitos se perdem no caminho.
Mas nesse tempo que nós estamos vivendo, irmão, eu creio que nós estamos debaixo do favor de Deus. Eu profetizo que você vai ter experiências de porta na sua vida pessoal. Eu profetizo que você vai ter experiências de porta no seu casamento. Você vai ter experiência de porta na sua saúde. Você vai ter experiência de porta na sua empresa. Eu declaro que nesses dias o Senhor vai acelerar as bênçãos que Ele tem para a sua vida. Amém? Falei, eu recebo. Uma porta aberta é um momento de favor de Deus sobre a sua vida. Uma porta aberta. Domingo passado, se você não veio domingo passado, ouça a mensagem de domingo passado. Ela tem muito a ver com o que eu vou pregar hoje, mas se você ouvir, eu não comecei a pregar ainda, tá, queridos? Só estou dando uma introdução para você. Se você falta um culto na Koinonia e você vem no outro e não ouve, você perde a série. Eu creio que o Espírito Santo, ele faz a obra de você entender e pegar alguma coisa, mas é diferente quem recebeu, porque nós não pregamos palavras aleatórias aqui. Domingo que vem nós vamos pregar algo, nem sei o que é ainda, mas eu tenho certeza que nós vamos pregar algo que vai completar o que nós estamos pregando hoje. E assim é, porque a Bíblia diz que nós vamos passar a eternidade toda tentando conhecer Jesus. Você acha que você vai chegar no céu e você vai olhar para Jesus e vai conhecer Ele? A eternidade toda. O que eu quero dizer com isso? Cada domingo Deus se revela um pouco aqui para nós. Amém? Tudo vai acontecer na sua vida por causa do favor de Deus, por causa da graça de Deus. Sabe, é isso que eu quero ministrar sobre a sua vida, sobre a sua casa. É como aquela rainha Esther. Ela precisava de um momento na presença do rei para receber o favor e salvar todo o povo de Israel. Tudo que nós precisamos é de um momento. Sabe, a Bíblia diz que Elias, ele subiu num redemoinho. E Deus falou também com Jó num redemoinho. Quando eu olho para isso, sabe de que eu lembro? Eu lembro daquela escada em formato de espiral assim. O redemoinho, ele tem essa aparência. Sabe, esse tipo de escada, que é tipo de formato de caracol, ele tem um segredo. Você vai ganhando altura no menor espaço possível. Você vai ganhando altura no menor tempo possível. Sabe, você não consegue ver o final dessa escada enquanto você está subindo. Eu vejo Deus fazendo isso com a vida da gente, sabe? A cada vez que você vai entrando debaixo do favor de Deus, você vai ganhando altura no mesmo lugar que você está, mas você não consegue ver o final, sabe? Você não consegue ver o tempo, porque só o Senhor conhece o fim de tudo, sabe? Quando você está subindo essa escada, você se concentra, porque você tem que dar um passo de cada vez, um passo de cada vez. Mas veja só, rapidamente, você está num lugar muito mais alto que antes. Rapidamente essa escada te leva para um lugar muito maior. E nessa escada você economiza energia, porque você não fica estressado, você apenas deve se manter concentrado. Diferente de uma escada normal, que quando você olha para aquela escada normal, você vê aquele fim lá em cima, você vê aqueles montes de degrau, você desanima, sabe? A bênção de Deus não é assim. A bênção de Deus é como um redemoinho, sabe? Você não precisa mudar para a Europa, você não precisa mudar para o fim do mundo, você não precisa fazer, sabe? Ali onde você está, na igreja que Deus te colocou, sabe? Com os amigos que Deus te deu, com a célula que Deus te colocou, você vai subindo porque você está debaixo do favor de Deus, e grandes coisas, como Deus falou com Jó no redemoinho, como Deus levou Elias no redemoinho, o Deus Senhor vai liberando sobre a sua vida também. Mas deixa eu te falar, um passo de cada vez. Um passo de cada vez, o Senhor vai trabalhando nas nossas vidas, sabe? Eu declaro que o Senhor vai levar você e sua família a um nível mais alto,
que você jamais esteve na sua vida. Você recebe isso, querido? Pastor, mas qual é o segredo? Fala para a pessoa que está do seu lado isso aí. Espera aí um pouquinho. Deixa o pastor vender o peixe dele. Você vai subir mais alto esse ano, querido. No seu conhecimento. Na revelação de quem é Jesus. Na revelação da pessoa de Jesus. O seu relacionamento com a sua família, com o seu cônjuge vai crescer. Vai entrar num nível mais elevado, mais íntimo, que talvez você nunca experimentou na sua vida. Sabe, essa escada em espiral é a que faz você subir sem mudar a posição que você está, sem exigir coisas que você não pode fazer. Esse mesmo lugar, cada vez mais alto, num nível mais elevado, a cada volta, a cada domingo, a cada célula, a cada culto que você participa, a cada tempo com Deus, sabe, essa é a chave dessa escada, um passo de cada vez. Se você deseja ter essa aceleração na sua vida, irmão, se você deseja ter esse favor de Deus na sua vida, você precisa seguir a direção do Espírito Santo. Não questione. Às vezes a gente questiona aquilo que o Espírito Santo quer fazer com a gente. Mas apenas siga as instruções do Senhor a cada situação. Ouça o que eu vou te falar nessa noite. Tem uma promessa. Tem uma promessa que nós fizemos aqui uma série de palavras uma vez sobre a aceleração da bênção. E eu usei muito esse versículo de Amós, capítulo 9, verso 13. E eu vou usar ele, mas eu quero falar do contexto dele depois. Amós 9,13, quem lembra desse versículo, amém? Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra, segue o que ceifa. Irmão, esse texto está falando, que aquele que colhe, aquele que semeia, o que lavra, ele já vem logo com a ceifa, não deu nem tempo de jogar a semente, já está vindo a colheita. É isso que esse versículo está falando. O que pisa as uvas e o que lança a semente. Pisar as uvas era fazer o vinho. O cara nem lançou a semente, mas o Senhor está falando que já vai vir o tempo de fazer o vinho. Os montes se destilarão mosto e todos os outeiros se derreterão. Essa palavra diz que o Senhor tem um favor para as nossas vidas. O Senhor tem uma bênção para nossas vidas. Você que tem a sua empresa, nos dias de hoje está dizendo assim, você chegou 7 horas da manhã para abrir a sua empresa, você nem abriu a sua empresa, já está lotado de cliente lá fora te esperando. O Senhor está falando assim, você nem sonhou em ter um filho direito. Quando você está pensando em ter um filho, Deus já está levantando um profeta dentro da sua casa. Você pensou em ter um casamento abençoado. Quando você pensou em ter um casamento abençoado, Deus está falando assim, eu vou levantar uma família que vai impactar um bairro inteiro, uma cidade inteira. É isso que esse versículo está dizendo. Você que é jovem, você que está pensando em estudar e casar, Deus está falando assim, eu estou te preparando para os últimos dias dessa terra, para você ser um homem cheio de Deus, para andar debaixo do meu favor. É isso que esse versículo está dizendo. Quem recebe essa promessa diz amém. Eu creio que essa promessa vai se cumprir no nosso meio. Eu creio, eu já tenho visto isso na vida de muitas pessoas. Mas eu quero ler o contexto dessa promessa. Qual é o contexto para que essa promessa se cumpra? É o verso 11. Nós lemos o 11, nós lemos o 13, mas o 11 diz assim: naquele dia, fala assim, naquele dia, esses dias, os nossos dias de agora, porque essa palavra está em Atos, eu vou te ler daqui a pouco. Nesses dias, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-eis como fora nos dias da antiguidade. O verso 13 diz assim, que você vai lançar a semente nem vai cair direito, você já vai estar colhendo fruto. Mas quando vai acontecer isso? Quando o tabernáculo de Davi for levantado.
E agora eu vou começar a pregar para você. Porque a gente quer vir na igreja e a gente quer assim, pilim pim pim, abra de sésamo. Eu dou R$100, recebo 1.000. A gente quer sítio do Pica-Pau, a gente quer Monteiro Lobato, a gente quer uma mágica, mas igreja não é assim. O Senhor está dizendo que antes de você lançar a sua semente, Ele vai fazer que a colheita chegue. Mas Ele deu um contexto. Qual? Quando o tabernáculo de Davi, é a mensagem de domingo passado, que abre as portas. Quando o tabernáculo de Davi for restaurado. Atos capítulo 15, verso 6. Isso é uma sombra da igreja que estava falando em Amós. Depois disso eu voltarei, diz o Senhor, e reconstruirei o reino, o tabernáculo de Davi, que é como uma casa que caiu. Juntarei de novo os pedaços dela e tornarei a levantá-la. Queridos, o tabernáculo de Davi está associado à adoração. O tabernáculo de Davi, ele era um tabernáculo que tinha adoração 24 horas. Mas antes do tabernáculo de Davi, tinha o tabernáculo de Moisés. E o tabernáculo de Moisés, ele havia um processo pelo qual a pessoa deveria, primeiro, ela tinha que entrar no altar do holocausto. Depois, ele passava pela bacia de bronze. Então, ele entrava no lugar santo. E uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos, aonde ficava a Arca da Aliança. E Deus falou assim: eu não quero mais esse tabernáculo de Davi. As pessoas estão até hoje tentando pregar o tabernáculo de Moisés. Todo lugar prega as leis de Moisés. Deus falou assim: esse tabernáculo já passou. Nos últimos dias o Senhor vai levantar o tabernáculo de Davi. No tabernáculo de Davi não existia tal coisa. Simplesmente você ia direto à Arca da Aliança e adorava constantemente. Lá era uma adoração 24 horas. Davi pegou a tenda, armou em Jerusalém, chamou os homens lá, os anciões, os levitas, e existia uma escala, 24 horas louvava diante do Senhor. Escute a chave nessa noite, você que quer receber e viver debaixo desse favor acelerado na sua vida. Quando nós avançamos em adoração, o tabernáculo de novo é restaurado. Quando nós avançamos em adoração, o tabernáculo é levantado, sabe? A promessa do versículo 13, ele se cumpre em nossas vidas. Está chegando o dia, querido, o tempo, sabe, em que você vai colher o trigo. Você mal semeou, mas você já vai estar colhendo o trigo. Por quê? Porque o tabernáculo de Davi vai estar levantado em nosso meio. Fala assim: eu recebo. Amém, querido? A Bíblia diz que nos últimos dias o Senhor vai levantar um templo de adoração. Um templo de adoração. Eu creio que Deus vai fazer isso no nosso meio. Sabe, eu creio que Deus vai fazer isso na sua vida. Eu creio que Deus vai fazer coisas aqui esse ano que a sua cabeça vai girar. Sabe, você não vai conseguir acompanhar. Muitas coisas vão acontecer no mesmo tempo. Sabe, você não vai ter qualquer controle sobre isso. Nesse tempo haverá muito louvor e adoração, porque vai ser restaurado, sabe, porque a igreja está restaurando esse tempo de adoração ao Senhor. O foco, sabe, vai estar na arca, o foco vai estar na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Será um tempo de restituição e um tempo de restauração para as nossas vidas nesse ano, para a igreja do Senhor Jesus Cristo que existe sobre a terra. Sabe, você que é crente velho, você fica ouvindo há muito tempo assim: vai chegar o tempo do avivamento. Tem gente esperando o tempo do avivamento. Irmão, o tempo do avivamento já chegou, irmão.
Quando Jesus morreu na cruz, ele disse assim: está consumado. Nunca houve igrejas tão cheias como hoje. Nunca se viu tantas igrejas como hoje. Isso é ótimo. Sabe, queridos, mas o que tem faltado nos nossos dias, apesar de ter tantas igrejas cheias, apesar de ter tantos lugares, mas a gente percebe que o povo é um povo ainda que anda de cabeça baixa, é um povo que fica clamando pelas migalhas dos pães que cai da mesa. Mas o Senhor nesses dias, Ele tem a promessa que Ele vai restaurar as nossas vidas, quando nós estivermos restaurando a adoração completa a Ele. O Senhor vai encurtar as nossas distâncias, o Senhor vai abrir portas para as nossas vidas, o Senhor vai abrir coisas que você nunca imaginou. Deus tem portas para a sua vida, mas nós temos um caminho para caminhar depois dessas portas. Qual é o caminho? A adoração. Eu creio que o Senhor vai encurtar as distâncias, o Senhor vai encurtar, sabe, que antes demorava tanto tempo para acontecer. Rapidamente o Senhor vai liberar bênçãos sobre as nossas vidas. Uma coisa que eu viajo muito, sabe? Eu viajo muito. Sempre viajei muito, tem uns 25 anos que eu viajo muito, agora tenho viajado menos. Mas em todas as minhas viagens, quando eu voltava para casa, eu ficava pensando assim: Deus, por que ninguém inventa logo o teletransporte? Aí ele falou assim: eu já inventei. Eu falei: como assim o senhor já inventou? Ele falou: está lá em Atos 8. Eu falei: vamos ver esse negócio. Atos conta a história de Filipe, um evangelista. Presta atenção nesse texto aqui que eu quero te explicar. Não quero te falar de teletransporte, não. Eu quero te falar de como o Senhor pode acelerar as coisas na sua vida. Filipe, conta a história de Filipe, um evangelista. Filipe estava em Samaria, depois você lê lá na sua casa. E ele estava em Samaria e estava acontecendo um grande avivamento em Samaria. Os paralíticos estavam andando, os cegos estavam enxergando, sabe, as pessoas estavam se convertendo, estava tendo um avivamento. Imagina uma igreja em Samaria pegando fogo, irmão. O cara nem entrava ali, ele já era curado, já era abençoado, e Filipe, o evangelista, estava lá fazendo a obra de Deus e as coisas acontecendo. Agora, algo interessante aconteceu. Um anjo chegou em Filipe, Atos 8, 26, e disse assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: apronte-se e vai para o sul. Ele estava em Samaria, um avivamento, pelo caminho que vai para Jerusalém, até a cidade de Gaza. Ainda está entre parênteses na Bíblia, ó. Pouca gente passava por aquele caminho. O cara estava num avivamento, e Deus manda ele para o deserto. Poxa, Deus, o negócio aqui está acontecendo. Você tem certeza que eu vou para um lugar que quase não passa ninguém? Deus manda Filipe para o deserto. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Você quer uma aceleração da bênção na sua vida, querido? Amém? Se você deseja uma aceleração de Deus na sua vida, você vai precisar seguir as direções do Espírito Santo sobre a sua vida. Pega as suas estratégias, joga fora, igual Lia teve que jogar na mensagem do domingo passado. Joga as suas estratégias fora e começa a seguir as orientações do Espírito Santo. Algumas vezes, quando nós damos o primeiro passo, nós estamos tentados a pensar que a direção não vai nos levar a nada, não vai nos cumprir os sonhos de Deus. O mês passado Deus virou para nós e falou assim: olha, deixa eu falar algo para vocês, a partir de agora, todo culto de ceia, as crianças não sobem mais. Como assim, Deus? Não, as crianças vão ficar no culto de ceia, porque elas vão entender, e elas vão receber o que é ceia. Aí você já viu, né? Criança grita ali, grita para lá, e corre, e faz não sei o quê. Pai fica chateado. Parece que a direção não está nos levando a nada. Quando você está subindo nessa escada,
Sabe, cada dia você está indo para um nível mais alto, mas parece que você está no mesmo lugar. Eu venho aqui, eu recebo todo domingo uma palavra, eu saio daqui cheio da palavra de Deus, mas parece que eu estou no mesmo lugar. As direções de Deus, querido, às vezes, parece que não nos leva a lugar que nós sonhamos. Às vezes Deus dá direções para a gente que parece que não é aí, Deus, eu estou querendo outra coisa, o Senhor está me levando em direções, não é essa direção que eu quero. Mas deixa eu te falar, simplesmente obedeça. Filipe obedeceu. Ele estava em Samaria, o Espírito Santo estava curando. Aí ele foi para aquele lugar e o que ele viu? Ele viu uma carruagem. Dentro daquela carruagem tinha um etíope, tesoureiro da rainha, que tinha ido em Jerusalém adorar. E ele correu. E que ele entrou nessa carruagem, a carruagem parou e pegou ele. E esse etíope, um homem famoso, estava lendo Isaías 53. Que ele levou sobre si as nossas enfermidades. A profecia sobre Jesus. E Filipe fala para ele assim, você entende? Ele falou, não, ninguém me explica. E Filipe explicou. Deixa eu te falar algo nessa noite, querido. Se você deseja receber o melhor de Deus para a sua vida, aprenda a ouvir o Espírito. E Ele vai te dar direções simples. Você está esperando algo, uau! Um anjo de lábios beiçudos te visitando. E Deus vai falar assim, visita fulano. Você vai estar no sinal, parado com o seu carro, e você vai endurecer o coração na hora, quando você vê alguém te pedindo dinheiro. E Deus vai falar assim, dá um pix de R$500 para ele. Uma vez o pastor, amigo nosso, já veio aqui na Koinonia, ele estava no aeroporto. Eu vou tentar lembrar essa história que veio aqui na minha cabeça, mas ele escreveu no livro, alguém de vocês já deve ter lido. Ele estava no aeroporto, aí apareceu uma mulher na fila pedindo dinheiro para passagem. E o pessoal lá naquela fila do aeroporto para fazer o check-in. Aí chegou perto dele, ele pegou e olhou, acho que deu R$50 para ela. Ah, boa. Fala para nós, boa oferta, né? Por quê? Porque você olha um mendigo, você olha uma pessoa necessitada, e você fala, aí você dá a oferta não de acordo com você, você dá a oferta de acordo com a pessoa. Você fala para ela, R$50 para ela, tá bom. E Deus falou para ela assim, você está dando uma oferta de acordo com a pessoa, dê uma oferta de acordo com você. Ele foi lá, pagou a passagem dela, fez um monte de coisa. Uma direção doida. Ele era muito próspero. Meses depois, ele contou aqui na igreja. Recebeu um apartamento de R$1 milhão. Uau, toma. Você está esperando que apareça algo sobrenatural para acelerar as suas bênçãos? Deus vai te pedir coisas simples, como tomar vergonha na cara, em pecados que já era para você ter abandonado, ó. Como tirar um tempo com o Senhor. Não fique esperando que você vai chegar aqui no culto e você vai ver uma nuvem de glória. Deus vai te pedir coisas simples. Deus pediu algo simples para Filipe. Vai para aquele lugar.
Disponha-se a obedecer, porque isso vai acelerar o tempo da sua vida. O Senhor vai te mandar fazer coisas simples. Por quê, pastor? Porque a aceleração, o favor de Deus, ele é de Deus, não é nosso. Não precisa ficar apressado por causa de coisa alguma. Você só precisa se concentrar e dar um passo de cada vez. Se você for ler a história de Atos lá, você vai ver que Filipe explicou de Jesus para aquele homem. Depois Filipe batizou aquele homem. E aquele homem foi embora. E Filipe ficou lá no deserto. Pô, eu falava assim, dá para dar uma carona para voltar? Não, cara, eu vou ficar aqui nesse deserto. A Bíblia diz que o cara vazou. Se você ler a história, o evangelho da África começou com esse cara que Filipe ganhou. Mas sabe o que aconteceu? A Bíblia diz, em Atos 8:39, que nesse dia, Deus inaugurou aqui na terra o teletransporte. Olha lá, Atos 8:39. Quando ele estava saindo da água, o Espírito do Senhor levou Filipe embora, e o funcionário não viu mais Filipe, porém continuou a sua viagem. Tem outra tradução que diz que Filipe foi levado pelo Senhor. Todos nós, amados, queremos o miraculoso. Algumas vezes nós pensamos, pastor, cansei de andar, eu quero é ser teletransportado. Filipe nem pediu isso, ele apenas obedeceu, e o Senhor levou ele, acelerou a bênção dele. Deus acelerou o tempo, encurtou a jornada, e eu quero profetizar que Deus vai fazer isso também em nossos dias. Deus vai encurtar a jornada, Deus vai encurtar aquele caminho que parecia tão longo, aquela situação que parecia impossível. Você recebe nessa noite, querido? Eu quero declarar isso sobre a sua vida também. Filipe nem sabia que iria encontrar o eunuco, ele apenas obedeceu. Sabe o que falta em nossas vidas, irmão? Obediência. Nós somos levados pelas nossas emoções. A gente entra numa crise e acha que a igreja não presta mais, que o pastor não é bom mais, que a célula não é boa mais, que fulano não é bom mais. A gente entra numa crise, a gente recebe uma bênção, a gente conta, dá um testemunho, dá cambalhota, pula bananeira, aqui é o melhor lugar do mundo. Parece torcedor de futebol. Essa semana eu ri tanto com o seu Fluminense. Você pega o torcedor de futebol, semana passada, o torcedor do Vasco, ele vendo o jogo, eles filmaram, né? O cara tomou um gol, ele tomou dois, o cara morreu. Depois aconteceu um milagre lá, aí virou. Rapaz, o cara dava cambalhota, virava. Os crentes é assim, os crentes é desse jeito. Foi na igreja, conheceu a varoa, está dando testemunho, vai para um monte, faz não sei o quê. Deu um problema, a igreja não presta, está desanimado. Nós precisamos aprender a obedecer o Espírito Santo, irmão. A Bíblia diz assim, que nesse mundo nós teremos aflições. Aflições formam o nosso caráter, aflições formam aliança. Eu já tive momentos maravilhosos com a minha esposa nesses 31 anos de casado. Rafael já teve com a esposa dele, Roberto já teve com a esposa dele, ali, todos aqui já tiveram. Mas sabe o que formou a nossa aliança? Não foi os dias que nós passeamos, não foi o dia que a gente estava em Camboriú, isso foi bom. Não foi o dia que nós estávamos em Caldas Novas, isso foi bom. Mas o que firmou a nossa aliança foram as lutas, foram as dificuldades que nós passamos juntos, que nós vencemos juntos. Quando aparece problema para a gente não lembra do passeio que nós fizemos, não. A gente lembra das lutas que nós passamos juntos. Isso forma aliança em nossas vidas. Deus falou que nesse mundo nós teríamos tribulações, sabe para quê? Para você ter aliança com alguém, para você ter história com alguém. Você precisa obedecer. Por que Deus iria te abençoar? Se coloca no lugar de Deus agora. Por que Deus iria te abençoar? Você acha que você é a última Coca-Cola do deserto?
Existe um ensino nas igrejas que nós somos maravilhosos. Ensino coach que nós somos maravilhosos. Você é única, não tem igual você. É verdade, no sentido sim. Mas não tem nada de maravilhoso em nós, irmão. Não tem nada de maravilhoso em nós. Nós não merecemos nada. O que está sobre nós é só a graça de Deus. Sabe o que aquela mulher fez quando ela viu Jesus na casa? Ela foi para os pés de Jesus e ungiu os pés de Jesus. Sabe o que ela fez? Ela pegou o cabelo dela e enxugou os pés de Jesus com o cabelo. Sabe por quê, irmão? Sabe o que é o cabelo na Bíblia? Para a mulher? A honra. A Bíblia diz assim, que a mulher deve ter cabelo crescido, porque isso é honroso, falou lá em Coríntios. Ela pegou a honra dela e enxugou os pés. Sabe o que é os pés na Bíblia? Pés na Bíblia, imagina aquelas estradas de poeirada de Jerusalém, irmão. Cheio de poeira, cheio de sujeira. Jesus chegou na casa, o cara não deu a bacia para lavar os pés. Ela falou, não tem não? Então peraí, eu vou lavar com as lágrimas. Eu vou pegar a minha glória. Você já viu o cara no meio da rua que fala para as meninas assim, eu achei incrível, irmão, eu achei incrível, rapaz, incrível, eu perco tempo para ver essas coisas. O cara chega com um maço de dinheiro para a meninazinha, essas patricinhas, 50 mil reais eu rapo sua cabeça. Bota o dinheiro na mão da menina assim, 50 mil reais e eu rapo sua cabeça, seu cabelo. Elas dão aquela balançada assim, né? Porque 50 mil reais, você é nós, né, Edu? Rapa o corpo inteiro. Nenhuma aceitou até hoje que eu vi. Porque o cabelo é a glória. Sabe por que é a nossa glória? A nossa glória tem que estar nos pés de Jesus. O único lugar que a nossa glória tem que estar é aos pés de Jesus. Nós precisamos aprender a obedecer. Parar de achar que a gente é alguma coisa. Nós só somos alguma coisa, porque Cristo é tudo em nós. Tira Cristo de nós, não sobra nada. Tira Cristo de nós, não sobra nada. Não tem pastor famoso, não tem cantor famoso. Quando Deus chamou Abraão, Ele não deu instruções para Abraão, não, detalhadas, não. Quando Deus chamou Abraão, Ele falou assim, ó, vai para lá que eu vou fazer isso, vem para cá, leva isso aqui, faz aquilo outro, ó, leva esse data show aqui, leva esse GPS. Não, nada. Ele apenas diz assim, vai. Sai de onde você está e vai. Às vezes Deus só está dizendo para você assim, faça. Mas por quê? É porque Deus é educado, Ele não é nós, né? Porque se é eu, porque não te interessa, só faça. Mas você quer todas as direções, por que Deus está te mandando fazer isso? Deus falou para Abraão, vai, Abraão foi. Quando ele chegou lá, aí Deus deu algumas instruções, um passo de cada vez. Vai, chega lá, Deus te dá uma instrução, um passo de cada vez. Quando você lê João capítulo 2, verso 19 e 22, João 2, 19 e 22, hoje eu vou ler poucos versículos. Respondeu Jesus, derrube esse templo, e eu reconstruirei em 3 dias. A construção desse templo levou 46 anos, e você disse que vai construí-lo em 3 dias? Porém, o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. Quando Jesus ressuscitou, os seus discípulos lembraram, quando Jesus ressuscitou, os seus discípulos lembraram que ele tinha dito isso, então creram nas Escrituras Sagradas e na palavra de Deus. O Senhor estava falando do seu corpo, os fariseus não entenderam nada. Ele estava achando que Jesus estava falando do templo de pedra. Sabe o que o Senhor fez, irmão? O
O Senhor não parou para explicar para eles, não. Quando as pessoas têm apenas entendimento natural, elas não podem entender as coisas do Espírito. Se o seu entendimento de igreja é só para você sair de casa, é só para você vir aqui, para receber. Se o seu entendimento é natural, não adianta nem parar para explicar coisas. Porque os próprios discípulos só foram entender depois, quando Jesus ressuscitou. Você precisa receber luz de Deus, entender que a obra do favor de Deus, da graça e da aceleração de Deus, você precisa crer nisso, você precisa entender isso, que Deus tem uma obra de graça, de aceleração para a sua vida. Você precisa receber luz disso, você precisa receber essa luz que o Senhor vai estar acelerando a bênção para a sua vida. Procure discernir onde o Senhor vai acelerar o seu ministério nesses dias. Procure descobrir aonde o Senhor quer acelerar em áreas da sua vida que está parada. Creia nessa promessa de aceleração, mesmo que pareça improvável. Mesmo que nos últimos dias você tenha experimentado o retrocesso, Deus é perito para pegar as coisas que deram errado e fazer dar certo. A gente precisa ter luz. Jesus estava no barco e tinha uma tempestade. Jesus estava no mar, tinha uma tempestade, os discípulos estavam no barco. Aí ele veio andando. O que Pedro falou? O Senhor, então deixa eu ir também. Aí Jesus falou, vem. Aí Pedro foi. Aí quando ele olhou para as ondas, aconteceu o quê? Por que Pedro afundou? Oi? Tem pessoas que acham que é por causa das ondas. Irmão, podia estar onda, podia estar piscina, podia estar o que for, ninguém anda sobre água. Para andar sobre as águas, tem que ter revelação de Deus. Tem que ter luz para ser abençoado. Tem que ter luz, tem que ter revelação de Deus. As promessas de Deus não se cumprem automaticamente em nossas vidas. Nós precisamos deliberadamente nos apropriar dela. De que você se aproprie? Que você é justiça de Deus. Deus, eu não tenho nada, mas eu sou justiça de Deus. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. A obra que Cristo fez na cruz, ela é suficiente. Por isso eu me tornei justo diante de Deus. Por isso eu sou justiça diante de Deus. Porque a Bíblia diz que a oração do justo pode muito. Então eu posso orar porque eu sou justiça de Deus. Você precisa se apropriar. Você precisa ativar a sua fé, que o Senhor vai cumprir em sua vida. Simplesmente creia que você é justiça de Deus, porque a fé é o acelerador das coisas do Espírito. Porque um momento de favor vai mudar toda a sua história. Você está achando que Deus só precisa de um momentozinho para mudar toda a sua história? Foi num momentozinho que eu conheci a minha esposa para casar. Foi num momentozinho que você conheceu a sua. Na química, irmão, existe certas substâncias que são chamadas de catalisadores, os quais faz com que a reação química acelere as coisas. Eu não sei se todo homem já fez isso, mulher talvez você não saiba, mas existe aquela massa plástica que você compra, aí você bota 4 gotinhas em cima assim, aí você mistura aquela massa, aquilo vira uma pedra. Aquele catalisador faz virar uma pedra. O Senhor vai colocar catalisadores na sua vida também, amém, irmão? Pode ser uma única pessoa que vai se converter nessa igreja, e ela vai ser usada para abrir várias e várias igrejas. Pode ser uma única pessoa que você vai conhecer, sabe? Essa pessoa vai ser uma porta para abrir coisas na sua vida que você nunca conheceu na sua vida. São catalisadores. Ative a sua fé. Talvez você olhe para as suas circunstâncias. Não, mas eu não estudei, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Deus vai usar catalisadores. Ative a sua fé. Um toque do favor de Deus vale mais do que uma vida inteira de trabalho. Eu não quero me deter hoje a testemunhos. Eu teria vários testemunhos de pessoas aqui que tiveram suas vidas aceleradas.
um toque do Senhor, um toque de Deus, um toque do nosso Pai, vale mais do que uma vida inteira de trabalho. Apenas um telefonema, apenas um encontro por acaso, apenas conhecer a pessoa certa, vai te levar a níveis que você nunca imaginou na sua vida. Não estou te orientando a entrar no favor de Deus, não. Não estou aqui falando, irmão, entra no favor de Deus. Não, irmão, não estou fazendo isso. Eu quero sim que você permaneça nele, porque o favor de Deus já está estabelecido para todos os filhos do Pai. Ninguém está mandando você fazer uma campanha para entrar no favor de Deus, não. O favor de Deus já faz parte da nossa vida. Como pastor, adorando, louvando, restabelecendo o tabernáculo de Davi. Você já é filho, por isso você tem o favor do Pai. Vou repetir. Você já é filho, e porque você é filho, você já tem o favor de Deus sobre a sua vida. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor nessa noite? Os filhos têm o favor de Deus, não a maldição. Nossa, Deus, religião, Deus colocou essa enfermidade na minha vida para me aprender. Aí você fez o quê? Aí eu fui no hospital para ficar curado. Mas se Deus colocou a enfermidade, por que você foi no hospital? Aprenda alguma coisa. Você imagina você, vou pegar aí, estou vendo a mãe com o neném no colo aí agora. Rapaz, você acredita que fugiu o nome dele? Gael. Imagina a Michele, Gael espuleta, fazendo bagunça dentro de casa, desobedecendo tudo. Aí ela fala assim, menino, você vai ver a hora que seu pai chegar. Mãe sempre faz isso, né? Aí o pai chega à tarde e fala assim, o que ele fez? Fez a bagunça. É mesmo? Vai ficar doente para aprender. Pneumonia. É assim que os pais fazem, irmão? Por que que as pessoas ensinam que Deus coloca coisas nas nossas vidas para nos ensinar algo? Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai não nos dará todas as coisas que nós pedimos a Ele. Você é filho, por isso você já tem o favor de Deus sobre a sua vida, querido. Eu creio que Deus está prestes a fazer algo em comum na sua vida. E quando acontecer, irmão, ninguém vai poder explicar, você não vai poder explicar, seu marido não vai poder explicar, ninguém vai poder explicar, porque ninguém vai poder receber o crédito, porque o favor, ele é de Deus. Quando Davi derrotou Golias, ele foi colocado repentinamente num novo nível. Davi era só um pastorzinho, puf, virou o cara. Algumas vezes Deus abre portas, outras vezes Deus permite que venha o inimigo. Mas não se preocupe, o inimigo é apenas um trampolim de Deus para a sua vida. Você pode pensar que está ficando para trás, que você já está ficando velho, que já está tarde demais para realizar os seus sonhos. Saiba que Deus pode em um momento adiantar e te colocar anos à frente, anos que você nunca imaginava. Creia, declare, use a sua fé. Esse é o poder de Deus que vai acelerar as coisas na sua vida. Lembra de José? José estava lá preso, 20 anos preso. Sofreu todos os tipos de problemas, mas você não lê que José ficou amargo. José não se amargurou. Nós os crentes começamos a ter problema, a gente começa a ficar amargo. A gente começa a ficar rude. Sabe, José passou dificuldade, mas ele não se tornou um homem amargo. Ele continuou esperando no Senhor. A gente conhece a história, certo dia Faraó teve um sonho. Tem um cara lá que interpreta. Vai lá, pega ele. A Bíblia diz que José interpretou o sonho. Faraó ficou tão impressionado que ele fez de José um ministro só abaixo dele. Eu imagino que essa reunião entre José
E o faraó não durou nem uma hora. José entrou naquela reunião como escravo. Você acha que José entrou como? José deve ter entrado algemado. É assim que o prisioneiro quando sai da cadeia, irmão. O prisioneiro não sai da cadeia com prancha de surf, camisa colorida. Não, o prisioneiro sai da cadeia com algema nas pernas, algema na mão. Eu imagino que José entrou assim diante do faraó, algemado. 1 hora de reunião foi suficiente para Deus tirar ele de lá como o primeiro-ministro do império mais poderoso do universo, do planeta que tinha na época. 1 hora apenas, Deus estabeleceu o favor dele. Deixa eu declarar na sua vida, talvez você já desistiu, talvez você está achando que não dá. 1 minuto para Deus é suficiente para realizar tudo o que você não conseguiu até hoje. Nós estamos falando de Deus, nós não estamos falando de uma igreja que tem um nome ali fora, não. Nós não estamos falando de um pastor que come igual você, não. Nós estamos falando de Deus. Deus, um passo de cada vez, obedeça, um passo de cada vez, e Deus tem poder de mudar toda a sua história, em 1 minuto se Ele quiser. Não sei como isso vai acontecer, não se preocupa não, irmão. Você pode ter passado anos de sofrimento, negligência, sem ver nada acontecer, mas eu creio que em 1 hora só, Deus pode te levar para outra posição. Como isso pode acontecer, pastor? Só tem um jeito, irmão. É o favor de Deus sobre a sua vida. Tem crentes vivendo 20, 30 anos amargurados, porque lá atrás alguém feriu. Eu sei que é difícil, eu sei que dói mesmo. Ninguém está aqui dizendo que os seus problemas não foram importantes, não. Só quem passa sabe como é difícil. Se tem uma coisa que eu aprendi como pastor nesses 20 e poucos anos, é nunca criticar ninguém, porque eu não sei da história. Às vezes você olha para a pessoa e fala que é nada, falando que é nada, só dele estar aqui, ele é mais crente que eu, às vezes, que estou pregando, porque você vai olhar a infância, o que passou. Um dia eu estava no encontro com Deus e tem uma menina que me pediu oração, queria conversar comigo. Eu fui conversar com ela. Quando ela me contou a história dela, eu comecei a chorar. Eu falei, ora por mim. Eu era o pastor do encontro com Deus, ela era uma pessoa participando. Eu pedi para ela orar por mim. Eu falei, com uma história igual essa que você está me contando, eu acho que eu já tinha me suicidado. Eu falei, ora por mim. Não, pastor, eu vim aqui para você orar por mim. Não, ora por mim. Eu sei que o que você passou talvez foi muito difícil. Mas a gente não pode ficar aqui lambendo as feridas, não. Nós precisamos acreditar no favor de Deus. Deus pode mudar todo o quadro. José estava lá na cadeia. Depois de 1 hora, ele virou governador. Davi era um pobrezinho pastor. Talvez você se sinta como se estivesse com, a um passo lá do fundo do poço. Já chegou no fundo do poço. Deixa eu te falar nessa noite, não desanime. O tempo da aceleração, o tempo da bênção de Deus está chegando. Queria chamar a equipe de louvor, pode subir. Não desanime não. Eu estou pensando em sair da igreja. Sai não, querido. Sai não. Quando eu estou falando sair da igreja, é sair da presença do Senhor. Eu estou pensando em... Sabe quantas vezes, querido? Enquanto que eles vão se organizando aqui. Sabe quantas vezes eu já pensei na minha vida, nesses 31 anos de casado e separado da minha esposa? É que eu amo ovelhas, crentes, né? Assim, ovelhas. Porque as ovelhas acham que pastores não tem problema. A gente não fica doente, a gente tem um par de anjo, um par de asa disfarçada aqui. Quando acaba o culto a gente voa, né? Ovelha acha que a compra bate lá em casa na porta, o anjo bate lá de lábios beiçudos. Ei, meu filho, trouxe a compra para você. Sabe quantas vezes eu já pensei em separar da minha esposa? E ela de mim? Ela muito mais do que eu imagino, né? Né, Leandro?
Hoje eu fico pensando na grande besteira que nós teríamos feito. Como nós teríamos sido tão bobos. Você sabia que mais de 90% dos casais que se separaram, depois de 4, 5 anos você conversa com eles, eles não sabem por que eles se separaram? Sabe, queridos? Em alguns momentos de dificuldades em nossas vidas, Deus mudou. Talvez você entrou aqui nessa noite, talvez você está passando uma crise financeira. Irmão, se eu for contar para você crises financeiras que eu passei, eu e minha esposa. Minha mulher ficou 3 anos, nós ficamos 3 anos sem dinheiro para fazer a unha da mão. E ela não sabia fazer. Não tinha dinheiro para ir no manicure. Se for contar, num momento, Deus virou a chave. O favor de Deus para os filhos. O que você precisa fazer? Adorar. Esse é o seu destino final. Seu pai te ama. Eu queria convidar você a ficar de pé para a gente encerrar. Quanto maior for a oposição que você estiver passando, quanto mais o inimigo te puxar para trás, quanto mais ele te puxar para trás, porque o diabo ele faz isso, ele fica te puxando para trás, para trás, para trás. Quanto mais ele te puxar para trás, Deus vai te lançar para frente. Sabe, quanto mais ele tentar, mais Deus vai te empurrar para frente. Apenas não desista, apenas continua crendo, apenas obedeça. Como um arco e uma flecha, o inimigo tenta te puxar para trás, ele coloca pessoas para te entristecer. Ele coloca na sua cabeça que, não quero mais nada com Deus, não quero mais nada com a igreja, meu tempo já acabou. Sabe, Deus quer te jogar lá na frente, quer fazer você viver coisas que você não viveu. O que ele não percebe, o inimigo, é que ele está preparando você para ser disparado mais longe do que você jamais imaginou na sua vida. Feche os seus olhos nessa noite. Fala assim: Deus, eu recebo. Eu creio que o Senhor tem algo grande para mim. Que o Senhor vai me disparar para frente. Que eu vou alcançar lugares que eu nunca alcancei. Eu creio, Deus, que o Senhor vai colocar pessoas. O Senhor vai colocar para que eu possa entrar em lugares que eu nunca entrei. Deus, nessa noite eu creio que o sangue de Jesus pode cicatrizar todas as minhas dores do passado, todas as minhas decepções. E quantas elas foram na igreja? Tem pessoas aqui nessa noite que elas não foram feridas lá fora, elas foram feridas dentro da igreja. Como confiar agora num pastor? Como confiar agora num líder? Mas aí ela sabe que ela precisa de Deus e ela fica nesse confronto. Deixa eu te falar, nessa noite Deus vai curar o seu coração nessa noite. Deus vai passar o bálsamo dele no teu coração nessa noite. Pastor, o que é que eu preciso fazer? Apenas obedeça e adore. Portas serão abertas nas nossas vidas. Vamos adorar o Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha mente, mas peço que
tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Se eu passar, e se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória
Aleluia. Aleluia. Pai, nós te louvamos, te adoramos, Pai. Olha aqui para mim, queridos. Coloca para mim essa frase aqui de novo dessa canção para mim. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe mais viver. Agora, eu ia comentar sobre isso aqui, mas deixa. Vai para outra parte, versículo não, outra estrofe. E quando estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Sabe o que é interessante? O que é glória, irmão? O que é glória? A gente, glória, 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 glória. O que é glória? Às vezes a gente canta e não sabe nem o que a gente está cantando. A gente sabe que é algo bom, porque é de Deus. Às vezes é uma luz, né? Uma fumaça. O que é glória? Pergunta para a pessoa que está assim, o que é glória? Quase ninguém sabe o que é glória. As pessoas acham que glória é a majestade de Deus. Sim, mas não é isso a palavra forte da Bíblia quando fala em glória. A palavra glória, presta atenção, a palavra glória significa opinião favorável. Quando nós estamos falando que, deixa o versículo para mim, saiu daqui, só está ali. Quando nós falamos, clamamos pela glória, a glória de Deus, nós estamos cantando que nós estamos clamando pela opinião favorável de Deus sobre as nossas vidas. E deixa eu te falar, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, toda a ira de Deus foi sobre Cristo. E a partir daquele momento, a opinião favorável de Deus está sobre os filhos dele, sobre as nossas vidas. Quando nós falamos que vem a glória de Deus, nós estamos dizendo que a boa opinião de Deus, que aquilo que ele pensa de melhor para nós, está sobre as nossas vidas, porque nós somos filhos de Deus. Aleluia! Oh! Isso é a glória de Deus. Isso é a glória de Deus sobre a sua vida. A opinião favorável de Deus está sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a sua empresa, sobre os seus sentimentos, sobre o seu ministério, sobre os seus filhos, sobre as suas finanças, sobre tudo que você fizer. Deus tem uma opinião favorável para te abençoar. O que a gente faz? Obedece e adore. Tá difícil? O diabo tá puxando para trás? Não se preocupa não, ele vai ter que te lançar lá na frente, porque Deus tem uma opinião favorável para a sua vida. Isso é igreja. Quantos aqui receberam as boas novas hoje? Aplaudam o Senhor bem forte. Quantos vão embora felizes nessa noite? Quantos vão embora mais apaixonados por Jesus nessa noite? Que o Senhor conceda, que o Senhor tenha uma opinião favorável, que o Senhor conceda sobre a sua vida tudo aquilo que Ele projetou para você. Em nome de Jesus, que portas se abram na sua vida, que você mude de ambientes em nome de Jesus, que você passe por lugares que você nunca foi, mas que em nome de Jesus você tenha força para percorrer o caminho. A vida cristã é a porta e um caminho. Você passa por uma porta e continua nesse caminho, buscando e adorando o Senhor. Que o Senhor abra a porta sobre a sua casa, sobre a sua empresa, sobre os seus filhos. Que o Senhor derrame a glória do Senhor sobre você. Que você possa ser uma referência onde você estiver. Que as pessoas olhem para você e digam assim: eu vejo Cristo na sua vida.
Que as pessoas queiram ficar perto de você, não porque você é bom de palavras, mas porque tem uma presença de Jesus na sua vida. Eu te abençoo nessa noite, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. E você que está feliz, dá um abraço em pelo menos 100 pessoas nessa noite. Deus te abençoe, família. Tenha uma semana cheia da vida de Deus. Deus te abençoe.